Olá, pessoal, bom dia. Hoje foi o nosso primeiro dia de prova, não foi? Pois é, nossa avaliação de ciências. E a semana promete, hein? Vamos continuar no embalo. Já passou ciências, amanhã é português. Então vai ser o nosso próximo foco estudar para a nossa prova de português. Vim trazer para vocês um apanhado, uma revisão aqui dos assuntos que a gente aprendeu, tá? Os pontos principais para que você possa se direcionar melhor nos seus estudos e saber se preparar. Ok? Então, a gente vai estar estudando aqui na nossa revisão o modo indicativo, imperativo e subjuntivo do verbo. Nós já aprendemos o que é verbo, as suas conjugações, terminações, a gente já aprendeu o tempo do verbo, né? Tudo direitinho. Então, nós vamos revisar o modo indicativo, imperativo e subjuntivo, que vai cair na nossa prova. Vamos revisar também aqui numeral. Numeral foi um dos últimos assuntos que a gente aprendeu, né? Com toda a sua divisão, suas características, utilização, tudo isso. E também sobre a análise do verbo. A gente sabe que o verbo ele passa por uma análise, onde nós fazemos aquelas perguntinhas e vamos estar revisando porque vai cair na nossa prova também. Advérbio, né? E também suas classificações. Sujeito e predicado e tipo de sujeito. São todos os assuntos aqui. A gente tem 6 assuntos para a nossa prova que está recheada. Vai cair todos esses 6 assuntos. Então a gente precisa estudar minuciosamente cada um deles e aprender direitinho, né? Vamos lá. Modo indicativo do verbo. Olha, o verbo, ele se encontra no modo indicativo quando ele expressa a certeza de algo, quando está afirmando uma ação, né? Ou seja, aquilo que já aconteceu, que está acontecendo, ou que irá acontecer. A gente aprendeu que o verbo é a palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Observe, na seguinte frase, nós temos aqui já José faz aniversário hoje. É uma frase o quê? Afirmativa. Você está afirmando com toda certeza que hoje é o aniversário de José. Como podemos identificar o verbo? A palavrinha faz, que é a palavrinha que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza, o verbo de fazer. Então, a palavrinha faz está indicando a certeza deste acontecimento. Você está afirmando, por isso o verbo ele estará no modo indicativo. A mesma coisa aqui, ó. Minha mãe comprou um aviãozinho. Você está afirmando que a sua mãe comprou um aviãozinho. Então, por isso, o verbo desta frase comprou está no modo indicativo. Já o modo subjuntivo é quando o verbo ele vai expressar uma ideia duvidosa, né? Quando ele está ali expressando algo que é incerto, não está afirmando ao certo que aquela ação aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer. Observe, se você viesse, eu abriria a porta. Aqui não está dizendo que a pessoa veio, não está dizendo que a pessoa está vindo ou que a pessoa vai vir. Só está falando dessa forma. Se você viesse, eu abriria a porta. Nesta frase, nós temos 2 verbos, viesse e abriria. Os 2 verbos não estão dando a noção de certeza. Então, por isso, ele estará no modo subjuntivo, que é algo duvidoso. Se ganhássemos, ficaria feliz. Tá vendo? A mesma coisa, ganhássemos e ficaria. São 2 verbos que não está afirmando, está só falando sobre algo que poderia acontecer. Compraria essa blusa se me pedisse. Da mesma maneira, eu compraria e pedisse. Se Amanda ficasse, eu também ficaria. Então, em geral, o modo subjuntivo do nosso verbo é quando ele está expressando uma ideia duvidosa, algo que não está sendo dito com clareza, com certeza, que é no caso do modo indicativo que a gente aprendeu, como se eu falo uma informação normal. Já o modo imperativo é quando o verbo ele está indicando, expressando ali a ideia de ordem, de conselho ou de proibição. Por exemplo, volte cedo do trabalho. A palavra volte é um verbo, o verbo voltar. Só que a forma como está sendo dita, volte cedo do trabalho, você está indicando que uma ordem, uma ordenância para a pessoa na qual está se direcionando. A mesma coisa, então por isso o verbo volte ele vai ser considerado um verbo que estará no modo imperativo, justamente por conta que dessa ideia de ordem. Coma toda a sua comida, a mesma coisa. Limpe o seu quarto antes de sair. Chegue cedo amanhã, exatamente. Ou faça a sua avaliação de português. Por exemplo, então todos os verbos que estão indicando diretamente assim uma ordem, uma ação que deve ser praticada, está no modo imperativo. Vamos aprender também aqui a revisar o que são numerais, ó, gente. Numeral é uma classe gramatical da língua portuguesa, tá? Não é da matemática, é da língua portuguesa também. Quando nós falamos no algarismo, no símbolo,
é matemática, mas quando falamos da palavra, do nome, entra na questão da disciplina de português. Numeral é a palavra que indica uma quantidade definida de seres ou a ordem e a posição de um ser. Então, essa aqui é a função da classe gramatical numeral. Os numerais eles são classificados em 4. Podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, onde identificar cada um deles não é difícil, já que a própria palavra já vem dando aqui aquela ênfase, né, aquela ideia do que seria realmente. Vamos lá. Os numerais cardinais são aqueles que a gente usa no nosso dia a dia. O numeral normal são aqueles que indicam números ou quantidades, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. 11, 12, 13, vai até 20, 21, 22, 30, 40, 50, ou seja, 1.000, 2.000, 4.000, qualquer número que você está indicando ali, o nome dele é ao certo, aquela quantidade especificando vai ser um número cardinal. Por exemplo, Mário tem 17 brinquedos. A palavra 17 é o que indica um numeral, né? 1 e o 7. Então, nós estamos dizendo aqui que 17 vai ser um numeral cardinal. Avistamos 3 aviões, da mesma forma. O vovô ainda tem 5 dentes. Tenho 2 maçãs e 6 bananas. Nesta frase, nós temos 2 numerais. Tá vendo? Então, aquela palavra que vem indicar a quantidade, ou seja, só é especificando a quantidade mesmo, né? O número de algo é o numeral cardinal. Já o numeral ordinal é aquele que indica a ordem ou posição em uma sequência. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 20º, 30º, 40º e por aí vai. Então, nós podemos resumir que numerais ordinais, como a palavra já vem dizendo, indica uma ordem, uma sequência de algo que vem o quê? Depois da outra. Cheguei em quinto lugar. Quinto é o que? A posição, a sequência. Já é a 10ª vez que viemos aqui. 10ª numeral. Eu sou a segunda pessoa da fila, também é numeral. Ganhei o prêmio de primeiro lugar, numeral também, que está indicando a posição desta pessoa. Já numerais multiplicativos são aqueles que indicam o número de vezes pela qual uma quantidade foi multiplicada. Por exemplo, o dobro. Quando você fala em dobro, você está indicando que está multiplicando por 2, aquela certa quantidade, independente da qual seja. Quando você fala em triplo, você está multiplicando por 3. Quádruplo, está multiplicando por 4. Quíntuplo por 5. Sextuplo por 6 e assim sucessivamente, né? Então, as palavrinhas dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sexto, né? São numerais multiplicativos. Depois que eu coloco aquelas reticências ali, está dizendo que tem mais depois deles, ok? Então, observe, recebi o triplo de entregas para fazer. Triplo é uma palavrinha que indica um numeral, uma quantidade que é multiplicativa, algo que foi o que multiplicado por 3. João tem o quíntuplo de tamanho que Ana, mesma forma. Eu ganhei o sextuplo em dinheiro, também. E os numerais fracionários, são aqueles que indicam o número de vezes pela qual uma quantidade é dividida, já que a fração ela indica o que? Uma divisão. Por exemplo, ou você pode dizer meio, você pode dizer metade, que querem dizer a mesma maneira, a mesma coisa. O que seria meio, o que seria metade? Quando você pega uma certa quantidade e divide ela por 2. Então, quando você está dividindo por 2, você está determinando a metade dessa quantidade. Então, ou meio ou a metade. 1/3 vai ser 1 sobre 3, uma fração também. 1/4, 1 em cima, 4 embaixo. 2/6 é 2 em cima, 6 embaixo. Então, a gente consegue formar uma fração a partir dessas palavras, observando que essas palavras indicam numerais fracionários. Usei 1/4 do remédio. A metade desses anéis são meus. Coloque 1/3 de mel no suco. Meio equivale à metade de um número, exatamente. Então, observe que não é difícil. Vamos lembrar aqui o que é advérbio, tá, pessoal? Advérbio é a palavra que modifica ou auxilia o sentido do verbo, do advérbio, né? Ou de outras palavras presentes nas frases. Os advérbios, eles podem se classificar em 7. Lembrem que advérbio é 7, não é adjetivo, ok? Nem é verbo. É advérbio, são 7. Lugar, modo, tempo, dúvida, intensidade, afirmação e negação. Quais são as palavras que se caracterizam como advérbio de lugar? Aqui, ali, embaixo, em cima, atrás, ou seja, qualquer palavra que venha determinar uma posição de algo vai ser um advérbio de lugar. Modo: bem, mal, levemente, devagar, rápido, tristemente.
Há uma dica para esses advérbios de modo. Todo advérbio terminado em mente, ele vai ser um advérbio de modo. Tranquilamente, né? Felizmente e por aí vai. Tempo, amanhã, ontem, agora, depois e hoje, quando determina um momento, né? Então, tá determinando aquele determinado momento, vai ser um advérbio de tempo. De dúvida, é fácil? Talvez, possivelmente, acaso. Essas palavrinhas estão expressando algo incerto. Por isso, será um advérbio de dúvida. Intensidade, menos, mais, bastante, muito, pouco e tanto. Indica quantidades, né? Pode ser uma quantidade menos, pode ser mais com i, tá? Bastante, muito, pouco, tanto, entre outras. Advérbio de negação, não, nunca e jamais, quando expressa algo que não está sendo ali aprovado, né? Está negando. E a afirmação é sim, certamente, realmente, seguramente. Tudo que está afirmando são advérbios de afirmação. Eu quero que vocês estudem mais um pouquinho a tabela, viu? Que está na página 255 de todos os advérbios, porque na nossa prova vai estar também. Vamos fazer a análise do verbo? Os verbos eles podem sofrer modificações em sua pronúncia e escritas, que são influenciadas pela colocação e uso diferenciado de termos que exigem uma concordância. Ou seja, professor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nem sempre o verbo ele é escrito do mesmo jeito, né? O mesmo verbo pode ser escrito de formas diferentes. Observe, quando a gente vai pronunciar o verbo no passado, a gente fala o quê? Eu perdi. No verbo no futuro, eu perdirei, né? No presente, eu perdo. Então, a gente está percebendo que o verbo, ele muda, não é? De acordo com o que? Com o tempo, também vai mudar de acordo com o sentido, de acordo com a quantidade de pessoas e por aí vai. Então, por isso é necessário que a gente faça uma concordância do verbo presente no meio de todas as outras palavras. Nós podemos estar fazendo uma análise do verbo quando nós identificamos ele e atribuímos a ele 5 perguntinhas, que é o modo do verbo, a pessoa, o número, o tempo e a conjugação. A gente já sabe os 3 modos do verbo. O modo indicativo quando ele está afirmando, o modo subjuntivo quando está duvidando e o modo imperativo quando está indicando a ordem. Então, quando a gente vai determinar o modo, a gente já sabe como é que a gente vai observar. A pessoa se é a primeira, a segunda ou terceira pessoa. Se está eu, tu, ele, nós ou eles, ok? O número é o plural ou singular, só. O tempo presente, passado, futuro, né? O pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, por aí vai. E a conjugação, se ele termina em AR, ele é da primeira conjugação. Se ele termina em ER, é da segunda conjugação. E se termina em IR, é da terceira conjugação. Exemplo, ó. Fernanda comprará livros amanhã. O nosso verbo desta frase é comprará. Vamos lá para análise. Qual seria o modo? O modo indicativo. Porque, professora, estou afirmando que esta ação ela irá acontecer com clareza, com certeza. Então, nosso verbo estará no modo indicativo. Se tivesse assim, ó, Fernanda compraria livros amanhã. Ele estaria no modo subjuntivo. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo algo duvidoso. Se tivesse assim, Fernanda, compre livros amanhã. Estaria no modo imperativo, indicando a ordem. A pessoa, a terceira pessoa. Por que a terceira pessoa? Porque é ela, né? Qual é o número singular? Então, a terceira pessoa do singular. E o tempo futuro que vai acontecer. Já a conjugação é a primeira conjugação. Por quê, professora? Porque o nome desse verbo é comprar, que termina em AR. Então, aqui é dessa forma que a gente faz direitinho a análise de um verbo. Estudem, vá treinando em casa, ok? Lembre das 5 perguntinhas para você não esquecer. Vamos lembrar o que é sujeito e predicado, gente? A gente já estudou isso aqui várias vezes, né? Então, vamos passar rapidamente. A próxima vai estar relembrando para vocês o que seria sujeito e o que seria predicado. Sujeito é a palavra, né? Que vai indicar a pessoa, animal ou objeto na qual nós estamos falando. E predicado é tudo aquilo que a gente fala a respeito daquela pessoa. Por exemplo, a gente tem Mariana escorregou na calçada. De quem nós estamos falando? Quem é a pessoa, animal ou objeto? Nós estamos falando de Mariana. Então, por isso, Mariana será o nosso sujeito. E o restante, o que sobra a informação sobre ela, é o predicado. Escorregou na calçada. Bilu roeu minha sandália. Estamos falando de Bilu. Quem roeu a sandália? Bilu. Então, o Bilu é o nosso sujeito. E o predicado é o restante da nossa frase. Os meninos passaram por aqui. Os meninos é o sujeito e predicado é passaram por aqui. É para estar só falando aqui por alto, para relembrar, porque vocês já aprenderam esse assunto. Tayla e Yasmin comeram bolo. Ó. Tayla e Yasmin são sujeitos e predicado é comer um bolo. Benjamin quebrou o lápis. Sujeito é Benjamin, predicado é quebrou o lápis. Pronto.
Agora vamos relembrar os tipos de sujeito. O que seria tipo de sujeito, professora? O sujeito ele pode se classificar em 4. Sujeito simples, composto, oculto ou indeterminado. Independendo ali muito da colocação e a ideia do sentido que está na frase. Ele vai ser sujeito simples quando ele só vai ser escrito por uma palavra, né? Quando a gente vai perguntar de quem nós estamos falando, a resposta, que é o nosso sujeito, é apenas uma palavra. Por exemplo, Daniel instalou todos os jogos. Daniel é o sujeito desta frase e é uma palavrinha só. Henrique jogará bola amanhã, mesma coisa. Isaac admira os animais. Hilariane comprou um vestido. Pode ser que que esse sujeito seja acompanhado por um artigo. Não tem problema, o artigo não vai ser considerado uma palavrinha, ok? Não vai ser considerado uma palavrinha desta frase. Sujeito composto. Será composto quando for formado por 2 ou mais palavras. Eric e Wellston estudaram muito. Larissa e Mariane estavam no parque. Ana e Bruna dançaram na festa. Então, nós estamos falando de 2 pessoas. Por isso, nós estamos colocando sujeito composto que é formado por 2 ou mais palavras. É possível que seja formado por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente. O sujeito, ele não se refere só a pessoas, não. Se refere também a animais, né, objetos. O sujeito ele será oculto quando ele não está escrito na frase, mas ele está presente e é fácil que a gente identifique eles justamente pela terminação do verbo. Pode variar, tá? Encerraram a reunião. Quem encerrou a reunião, a gente pode colocar eles. Encerraram a reunião. Peguei meu celular. Eu peguei meu celular. Achou meu boné. Né? Maria achou meu boné ou ela achou meu boné. Amaste o meu irmão. Tu. Comereis meu pastel. Vós. Então, sempre quando a gente procurar o sujeito na frase e não encontrar e puder encaixar um sujeito aqui, ele está aqui, mas ele é um sujeito oculto. Já o sujeito indeterminado, né? Ele será determinado quando ele não está falando ao certo de quem é. Por exemplo, comeram minha pipoca. Alguém fechou a janela. Beberam toda a minha água. Ninguém entrou na sala. Nós vamos procurar o sujeito nesta frase, nós não encontramos. Né? Por exemplo, de quem a gente está falando, professora? Eu não consigo encaixar um sujeito aqui. Então, esse sujeito ele é um sujeito indeterminado, ok? Essa aqui foi a nossa revisão. Estudem bastante. Se preparem, porque amanhã a gente está com a nossa prova de português. E vamos continuar a todo vapor a nossa semana, tá? Um beijo. Se ainda houver dúvidas sobre esses assuntos que a gente acabou de revisar, pode estar me perguntando. Eu estou aqui para te ajudar, tá, meu amor? Um beijo, fique ligadinho lá, amanhã no link, chegue cedo, fardado, em sua posição, ok? Nada de livro, você já sabe muito bem como é o esquema.